Olá, você meu amigo, você minha amiga, você meus irmãos de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Em instante estaremos reproduzindo um daqueles programas imperdíveis, programa da Web Rádio Estação da Luz. Mas antes nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, livros da codificação já publicados, obras suplementares, textos, entrevistas, áudios, palestras, e agora reproduzimos também os programas da Web Rádio Estação da Luz, um acervo simplesmente excepcional, como o programa de hoje. Hoje nós vamos reproduzir o programa número 32, mas e quando a maternidade não vem? Com Ildegéria Miranda, Rodney Lara e Eliel Tavares nos trabalhos técnicos da rádio. Nesse programa, Ildegéria Miranda faz uma verdadeira viagem pela doutrina espírita, pelos ensinamentos do Evangelho e obras suplementares, nos trazendo explicações, explicando o porquê da maternidade. Umas mulheres têm essas possibilidades, outras não têm, umas querem, outras não querem. Ela faz uma verdadeira viagem, é simplesmente imperdível. Eu quero agradecer a você que nos acompanha aqui na página Estação da Luz Espírita, desde 2018, muitíssimo obrigado, mas vamos ao programa que é imperdível. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
pescador de homens. Se perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverar e ser as cefas, pedra, vem que eu te farei um pescador de homens. Boa noite, meu amigo Rodney, minha amiga Delgéria Miranda. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E agora nós estamos ao vivo e a cores, aqui não só pela Web Rádio, mas também pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. E eu queria passar o comando da nossa rádio com o maior orgulho, com o maior carinho, a maior alegria, porque não adianta, não ter orgulho bom, todo orgulho é ruim, mas com a maior alegria, com o maior carinho,
para o meu amigo Rony da Rádio TV Paraná, que vai comandar hoje esse programa. Mas se a maternidade não vier, o que a gente tem que fazer? Nesses 60 minutos, com certeza, teremos elucidações maravilhosas. Meu amigo, o comando é todo seu e muito obrigado por essa ajuda maravilhosa e providencial. Sinta-se em casa e fale da nossa TV Paraná, que agora, Rádio TV Paraná, que está voltando, né, a toda, né, querido? Isso aí, obrigado. Obrigado, Tavares. Boa noite, Deugéria. Obrigado por atender o nosso pedido, né, de estar participando aqui hoje, aqui através dos amigos da Estação da Luz, né? Então, até antes de falar alguma coisa sobre a rádio, a gente vai fazer aqui, então, o nosso momento, né, de fazer uma leitura aqui aos amigos, né? Então, está aqui o livro é o Fonte Viva, tá? Fonte Viva, tá? É da editora FEB, da Federação Espírita Brasileira, é psicografado aqui pelo Chico Xavier, e o espírito é o Emmanuel. Então, nós vamos começar aqui o programa de hoje trazendo a mensagem número 7, tá? A número 7 é pelos frutos. Então, a gente só visualiza uma árvore assim na nossa mente para a gente acabar entendendo a nossa leitura. Então, pelos frutos é o título da mensagem. Então, está aqui. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodora, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. A árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Então a gente faz essa comparação, essa analogia com a árvore, né? Então ninguém se consagre realmente à verdade, dará testemunho de nós pela que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre Jesus. Pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos nós. Então está aqui essa mensagem, né, que vem do livro Fonte Viva, e da editora FEB. Então, Chico Xavier é o nosso médium e psicografando pelo espírito de Emmanuel, querido. Então, vou aproveitar aqui neste momento também, eu abri aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, e abri aqui também na mensagem, aqui no capítulo 9, né, amar o próximo, no capítulo 11, corrigindo aqui, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, aqui no item 4. Então, a mensagem que eu vou ler aqui para vocês é: amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que queríamos que os outros fizessem por nós. É a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro a esse respeito, que tornando por essa medida do que se pode fazer para os outros, o que se deseja para si. Com qual direito exigiria dos semelhantes mais de bons procedimentos de indulgência,
de benevolência e de devotamento do que os tem para com eles, a prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo, quando os homens tornarem, por normas de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz, a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então está aqui esse trecho que é muito importante para a gente entender que quando a gente não segue as leis, a gente já está arrumando sarna para se coçar, como se diz no ditado popular. Então, boa noite, Hilde. Seu boa noite para o pessoal aí. Boa noite, Rodney. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os ouvintes e a todos que estão acompanhando ao vivo conosco pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Estação da Luz. É com muita alegria que aceitamos esse convite e nos sentimos honrada de aqui estar para falarmos sobre a maternidade, mas e quando ela não vem. Então, este será o tema da nossa fala, o tema que escolhemos para trazermos algumas reflexões nesta noite. E a maternidade, ela é a missão importantíssima, é uma missão importantíssima, fundamental para a humanidade. Quando nós vamos buscar o conhecimento, os esclarecimentos, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a igualdade dos direitos do homem e da mulher, a espiritualidade superior nos diz que as funções a que a mulher é destinada pela natureza são ainda maiores até do que aquelas deferidas ao homem. Porque é por meio da mulher, quem dá as primeiras noções de vida. E sobre esta noção de vida, sobre a maternidade, sobre a importância da maternidade, nós temos uma mensagem belíssima que fala que a maternidade é a plenitude do coração. É a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Está na obra Mãe, Antologia Mediúnica. É uma psicografia pelo espírito André Luiz, por meio de Francisco Cândido Xavier. Então, aí nós já vemos uma poesia, uma forma de falar da importância desta grande missão. E Humberto de Campos também nos fala sobre ela. No capítulo intitulado A Mulher e a Ressurreição, na obra Boa Nova, ele fala que será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. E se formos buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem em que Jesus fala: deixai que venham a mim as criancinhas. E essas palavras, quando Jesus está ali e fala sobre vim a mim as criancinhas, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Então, Jesus chamava-se a infância intelectual das criaturas, os fracos, os escravizados,
e os viciosos. João Evangelista, no item 18 do capítulo, no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, capítulo 8, ele traz para nós, em 1863, que toda mulher é mãe, quando ele diz, queria que os homens a ele fossem, se referindo a essa passagem de Jesus, quando Jesus fala, deixai que venham a mim as criancinhas. E ele, nesse chamamento, ele queria que os homens a ele se dirigissem e confiassem como aqueles entezinhos de passos vacilantes, cujos chamamentos conquistava para o coração das mulheres, que são todas as mães. Então, João Evangelista traz aqui para nós que toda mulher é mãe. E aí nós podemos questionar essa afirmação, porque temos a plena consciência de que nem todas nós que aqui estamos encarnadas temos por missão a maternidade ou conseguimos exercer esse papel por intermédio ou pela gravidez. Por isso, nós ficamos pensando, eu gostaria tanto de ser mãe, quero tanto, e embora todos os meus esforços, eu não consigo engravidar. Mas se eu fui ao Evangelho, tem uma instrução do Espírito João Evangelista dizendo que toda mulher é mãe, como eu, que sou mulher, não consigo ser mãe? E acerca disso, trouxemos algumas reflexões e também o que nos diz, ou o que nos dizem as obras fundamentais da doutrina espírita, esclarecendo que todos nós estejamos encarnados ou na erraticidade, ou seja, aquele período em que nos encontramos desencarnados entre uma encarnação e outra, por isso espíritos errantes, que todos nós, espíritos errantes ou encarnados, temos missões, e que essas missões, enquanto estamos aguardando as nossas reencarnações, essas missões são as mais variadas que nós podemos dizer que seria difícil descrevê-las. E qual seria a missão daquele que já está encarnado? Qual é a missão dos espíritos encarnados? Os espíritos superiores nos dizem que a missão dos espíritos encarnados consiste em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos ou indiretos. Por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes, dizem eles. O que cultiva a terra desempenha uma missão da mesma forma que aquele que a governa, ou o que instrui. Tudo na natureza se depura se encadeia, e ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre sob essa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem nesse mundo, assim, a sua missão, porque todos temos utilidade, todos estamos exercendo atividades, realizando, e muitos de nós temos por hábito perguntar qual é a nossa missão, porque imaginamos que a nossa missão seria algo assim que viria nos deslumbrar, ou que seria algo grandioso. Mas toda missão é grandiosa. Pode ser que ela não tenha uma amplitude, uma visão a nível estadual ou a nível internacional,
algo que todos venham a saber que você está fazendo, eu ou você. Mas cada um de nós tem um papel e um objetivo nessa encarnação. São as nossas missões. Entre elas, a missão da maternidade e da paternidade. Mas, se nós falamos que todos nós temos missões, que todas as mulheres são mães, o que acontece quando ela não chega? Quando essa vontade imensa de ser mãe não pode ser realizada da forma como nós imaginamos, ou como queremos, desejamos. Nós sabemos que há aqueles que têm inúmeras possibilidades e recursos, inclusive financeiros, para fazer todos os tratamentos e realizar os seus sonhos. Mas nem todas nos enquadramos nesta situação. Lázaro, quando fala sobre obediência e resignação, fala sobre os sentimentos cristãos, ele ali nos fala que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Por que nós trouxemos isso? O que isso tem a ver com o que nós estávamos falando? Bem, todos nós procuramos entender o que acontece conosco que não podemos gerar uma vida. São aqueles porquês intermináveis. Buscamos compreender. Porque a resignação é mais do que obediência. Por que será? Se nós nos atentarmos para o nosso dia a dia, no trabalho, por exemplo, quando nós temos que seguir algumas orientações ou devemos uma obediência por questões organizacionais, estamos sob a gerência de alguém, por mais que nós não concordemos com aquilo que nos foi conferido, a tarefa que nos foi dada, nós obedecemos. Podemos até não concordar, mas nós obedecemos. Nós obedecemos porque estamos ali seguindo uma regra. Né? Sou funcionária daquela instituição e preciso seguir o que foi, cumprir a tarefa que me foi dada. Porém, nós que estudamos a doutrina espírita, nós entendemos que a resignação, ela vai além dessas questões que envolvem o nosso cérebro, o cognitivo, ela entra em contato com o coração, ou seja, é uma emoção. E aí nós queremos entender o que está acontecendo conosco, buscar compreender, né, por que será que isso está acontecendo comigo? Qual é a causa dessa problemática? Então, nós precisamos de uma explicação. Não é assim que nós fazemos? Como quando nós chegamos à casa espírita com tantas dificuldades, uma delas, essa situação que aqui tratamos, nós buscamos uma explicação. Se sou saudável, se o meu corpo aparentemente é perfeito, por que eu não posso gerar? Por que eu não consigo engravidar? E muitas vezes desenvolvemos problemas seríssimos para nós, causando ansiedade, distúrbios e até mesmo entrando num processo depressivo. E nós vamos entendendo que essa aceitação dessa situação, ela busca o porquê ou o para quê daquele sofrimento. A maioria de nós já ouviu alguém dizer assim, por que será que isso está acontecendo comigo? Ou por que comigo? Mas nós temos esse entendimento que nada nos acontece por acaso. Há sempre uma explicação
para o que está nos acontecendo. E se nós formos pensar nessa questão da maternidade, a doutrina espírita traz para nós as explicações de por que nós estamos vivendo aquela situação, naquele momento, e nos dá a certeza, nos traz as explicações. De uma forma raciocinada, nós podemos concluir que o que nos acontece é o melhor para nós. Deus está permitindo que o melhor aconteça para cada uma de nós. Mas aí uma mulher, se vê como uma mãe potencial. Ela tem tudo para ser uma mãe, como dissemos anteriormente. E aí ela busca a compreensão, os porquês ou os paraquês da vida, e nós vamos buscar as causas destas aflições, que podem estar nas vidas pregressas ou aqui enquanto caminhamos. Então, essas causas das nossas aflições, inclusive de querer ser mãe biologicamente, pode ser que tenha sido uma escolha do próprio espírito, que antes de encarnar, ele fez uma escolha do corpo ao qual se uniria e do estilo de vida que teria na Terra. Quando aqui desembarcamos, esquecemos do nosso planejamento. E muitas vezes fica difícil dar continuidade. Quantas vezes não aceitamos aquela situação? Uma outra situação são as escolhas que nós fazemos nesta encarnação, nesta jornada. Podemos, por diversos motivos, fazer escolhas equivocadas e vamos sofrer a consequência dessas atitudes. Uma delas, interferindo no nosso corpo, nas nossas células, no nosso psicológico, e assim fazendo, tendo como consequência a não gravidez. Ou então, uma terceira situação ainda, que são os resultados das nossas ações de um passado remoto, em cumprimento da lei de causa e efeito. E aí nós vamos colher os frutos do amor ou do egoísmo que nós mesmos plantamos. E como Deus é Pai justo, amoroso e bom, nos dá uma oportunidade para retornarmos numa outra roupagem, mas sem a possibilidade de ser mãe, porque desperdiçamos essa oportunidade, ou não aproveitamos, não cumprimos, falhamos severamente nessa missão nas encarnações pretéritas. E numa dessas situações nós nos encaixamos e por conta disso não conseguimos engravidar. Mas e aí? Eu quero tanto ser mãe, e embora tudo que eu já tenha feito, tudo que eu já fiz, eu não consigo realizar esse meu sonho. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer para exercer a maternidade agora? Só um pouquinho, Eugéria. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer aqui, pessoal que está acompanhando, tá? Porque agora ela deixou no ar, né? Agora ela responder. Sim, aqueles que desejarem fazer alguma pergunta ou quiserem fazer alguma colocação, nós estamos aqui para conversarmos juntos sobre esse assunto.
é uma troca. Está aberto a todos os internautas que quiserem fazer algum questionamento ou que quiserem contribuir também, estamos aqui aguardando por vocês. E como tem a Nona Vieira de Ponta Negra, ela fala que ela já tentou 3 vezes engravidar pelas vias normais e mais 2 vezes pelas vias médicas. E nada. O que será isso? Alguém disse que era de vidas passadas. Foi algo errado que fiz? Nona, o que eu posso dizer para você, que seja o motivo, né? Qual tenha sido a causa dessa situação agora, o importante é você focar. Se você quer ser tanto mãe, seja. Há outras vias. E você nos abriu aqui justamente para as respostas. Quais são as possibilidades? Para você e para todas nós, para todas aquelas que buscam uma resposta e que ficam, muitas vezes, ansiosas, porque só conseguem enxergar uma maneira de serem mães, que é como a amiga colocou aí. Eu tentei engravidar pelas vias normais e fez os tratamentos que estavam ao seu alcance. Será que não existem outras formas para você e para tantas outras irmãs realizarem esse sonho? Será que se olharmos para o nosso lado, esse filho que não chegou pelo ventre, será que ele não foi colocado no nosso colo? E nós não percebemos? Quantas são as possibilidades de exercermos a maternidade? Podemos nos voluntariar. Tem inúmeras instituições que necessitam de pessoas que cedam um pouco do seu tempo para ali chegar, contar uma história, ouvir a criança ou o jovem, levar uma palavra amiga, outras instituições que permitem que você apadrinhe, que passe um tempo com a criança, especialmente nos finais de semana. Há ainda os lares que estão abarrotados de crianças e de jovens que aguardam por você e por todas as mães que tanto estão esperando por seus filhos. Pensemos que muitas vezes os caminhos que Deus nos coloca são diversos para nos reencontrarmos com nossos filhos, que de fato não são nossos. Ainda somos muito possessivos e talvez seja isso que nos prende tanto a essa única forma de ser mãe, ou seja, a forma que nós queremos, que nós desejamos, que nós imaginamos e que a sociedade nos cobra. Há aquelas mães que são mães de todas as mães que não têm filhos e que resolveram, pela vida que levam, não teriam condições de doar seu tempo, de instruir, de educar, mas que podem ser mães das suas irmãs mais novas. Muitas de nós, neste exato momento, estão cuidando de suas mães, exercendo a maternidade, com todo carinho, com todo amor, se desvelando nos cuidados. Quantos são aqueles que chegam nos nossos lares, geralmente por não terem mais condições de seguir suas vidas sozinhos, seja um tio, a mãe, o pai, um sogro, uma sogra, que se encontra numa situação que você vai precisar dar banho, trocar uma fralda, trocar uma sonda, com o auxílio dos especialistas, dar comida na boca,
Você é mãe. Você está exercendo o amor. É a lei do amor. Não importa se você é mãe de um recém-nascido, de um jovem de 20 anos ou de um jovem de 80, 100 anos. Você está exercendo a maternidade. Inúmeros são os caminhos. Os avós que acolhem os filhos dos filhos. A tia que fica com a guarda de uma criança porque os seus pais, pelas mais diversas situações, não podem seguir adiante nessa missão. E esse filho é lhe entregue. Se você é tia, você é mãe. Mãe é toda aquela que cuida, que instrui, que educa. Quantos de nós temos vizinhos que precisam de um apoio? E geralmente, para cuidar dos seus filhos, buscar na escola, trazer para casa, dar uma aula de reforço, e ali você vai passando também as suas impressões. Um professor também exerce o papel da maternidade. Muitas vezes ouvimos relatos, às vezes, de pessoas que já estão na maturidade da vida e que escolheram esta ou aquela profissão, ou que se realizaram e são felizes hoje por uma frase que um professor lhe disse. Outras vezes, pela acolhida que teve num momento crucial da sua vida. Logo, diversas são as formas de sermos mães. E aí, não podemos cruzar os braços ou entrar em desespero buscando apenas aquela via que nós colocamos na mente. Eu vou ser mãe com tal idade, com aquela idade, porque tem muitas de nós que até isso planeja e fica ansiosa se naquela idade não conseguiu engravidar. Se com tantos anos ainda não tem nenhum filho. Precisamos relaxar, compreender. Aqui viemos, aqui estamos, para quê? Qual o nosso objetivo? Será que o caminho que eu estou buscando, muitas vezes levando tudo aquilo que você construiu, todos os seus recursos financeiros naquela situação, sem êxito? Porque não está olhando para o lado, não está olhando para o outro lado, não consegue virar a cabeça e olhar para trás. Há muitos necessitando do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso cuidado. E são formas de exercermos a maternidade. Todos pensam, geralmente, na adoção, que é um caminho também. Então, a maioria de nós, quando não consegue engravidar, como disse a Nona, pelas vias normais ou buscando os tratamentos médicos, buscam os lares para adoção. Mas além da adoção, existem outras formas de nós trazermos para nós os filhos que nos aguardam. Eles podem estar nos lares de idosos, eles podem se encontrar nos lares infantis, nas casas-lares que chamamos. Eles podem estar esperando por vocês, por nós, nas diversas ONGs que abrigam crianças e jovens, nas instituições, você pode se voluntariar
para um momento de leitura, para uma hora que você possa doar, ou 2, para fazer brincadeiras, para fazer um lanche junto com eles. Ou, como dissemos anteriormente, há aquelas casas que permitem que você apadrinhe, porque não são crianças que estão para a adoção, estão ali naquele momento por uma situação que estão passando em seus lares, e você pode, no final de semana, um dia ou uma tarde, passar com essa criança, com esse jovem. Então, são diversas as formas de exercermos a maternidade. Diz-nos o Espírito Maria Celeste, numa obra muito bonita, intitulada De Coração para Coração, a psicografia de Valdo Vieira, uma obra da FEB, ela fala para nós assim: abracemos as crianças sofredoras por nossas tuteladas, as mães fatigadas e desditosas por nossas irmãs queridas, os velhinhos em abandono por nossos pais amorosos, e todos os enfermos do caminho como sendo convivas, enviados por Deus à festa do nosso amor. Esse convite nós deixamos para todos vocês, para todos nós. Como Jesus, naquela passagem em que ele ali falava com uma multidão, e sua mãe e seus irmãos se achegam e pedem para falar com ele. E como em todo o seu evangelho, Jesus sempre aproveitou de todas as situações para nos deixar ensinamentos, para nos trazer lições de vida, ele ali falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que lição nós podemos tirar deste ensinamento de Jesus? Somos todos espíritos, somos todos irmãos e filhos de Deus. Está nos chamando para a nossa família universal, meus amigos. Então, somos todos irmãos, somos todos mães, das irmãs, das tias, dos avós, enfim. Nós podemos trocar os papéis. Que aceitemos esse convite de Jesus. E assim, sermos mães de todas as mães. Sermos mães, todas nós. Basta nos disponibilizarmos para as situações que nos chegam e abraçar os nossos entes, como disse Maria Celeste, aqueles que precisam de nós. Muito obrigada ao Tavares, ao Web Rádio, e ele está falando que temos perguntas no ar. Então, estamos aqui à disposição. Uma amiga, durante anos, tentou engravidar. Não conseguiu, fez a adoção e logo em seguida gestou o casal de gêmeos. Esse não é o primeiro caso que ouço. A que se deve? Muitas vezes, eu não sou especialista, não sou médica, mas muitas vezes o que acontece é a nossa ansiedade. Nós desejamos tanto aquilo que nos bloqueamos. E a cobrança que nós recebemos, e aqui há um chamado para todos nós, que cuidemos daqueles que estão iniciando as suas vidas, para não ter essa cobrança. Porque em diversas situações, nós percebemos, como a amiga colocou aí, a pessoa se sente oprimida, pressionada, e ela já tem uma enorme cobrança. E aí, naquela ansiedade, se bloqueia. Há inúmeros casos, como ela mesma citou, há inúmeros casos de pessoas que passam por essa situação. E no momento que relaxa,
e que se abre até para uma situação dessa, acontece a gravidez. Espero ter respondido ao questionamento. Então, meus amigos, estamos chegando ao final do programa e temos algumas perguntas ainda aqui, mas não sei se dá tempo de respondermos. Rodney, esse horário de 48, ele não é o horário real. Nós estamos a 19h41, porque teve aqueles minutos das músicas, então estamos ainda com 41 minutos. Então temos pelo menos uns 10, 15 minutos pela frente. Então temos mais uma ou duas perguntas aqui, então temos uma folgazinha, tá certo? Então tem essa pergunta aí, ó. Estou no segundo casamento, só que eu e ela somos estéreis. Por via, ela deve ter feito as ligações, né? Tem 4 filhos, né? A adoção será uma solução, já que estão na faixa dos 40 anos, realmente engravidar com 40 anos não é... Seria a adoção uma opção para esse casal? Que é o Júnior, é o Sérgio aqui de Pinho. Sérgio. É um cadeira cativa aqui nosso, inclusive. Até antes da Eugéria Né? responder, eu quero compartilhar com os amigos aí o seguinte: eu trabalhei em posto de saúde e tive a oportunidade de acompanhar uma jovem que com 20 anos, ela engravidou a primeira vez e aí logo depois não deu prosseguimento, né? Aí, mais tarde, uns 2 anos depois, a segunda, depois mais tarde, mais uns 2 anos, a terceira. E o interessante, assim, que o ginecologista que acompanhou ela, e eu também tive como conhecê-la, então a cada nova tentativa, a fisionomia dela envelhecia 5 anos, devido a essa questão psicológica, toda essa carga pesada que, quando realmente não consegue se gerar, né? Até que chegou o momento em que o próprio ginecologista falou assim: mas esse desejo, essa vontade que você tem de ter o seu próprio filho, ele transcende ser do seu próprio sangue? E de repente encontrar em outros meios o que você está buscando, né? E a gente também, né, Eugéria, você que também tem contato com as pessoas que trabalham com as comunicações dos espíritos, né, nas reuniões mediúnicas, tem relatos também, né, de que os espíritos só precisam daquele pequeno espaço de tempo, simplesmente só para sentir o amor daquela pessoa que lhe dá forças sensacionais, incríveis, para que ele se prepare para uma nova vinda, né? Então, para você que está nesse processo, você às vezes pode ser que você não entenda todo o mecanismo como se funciona, mas você é um papel fundamental. Não fique preso nessa questão, porque, digamos assim, tem essas explicações, mas você também pode ser um agente que está fazendo uma grande diferença a partir do momento que você permite que ele venha, né? E se ele retornou, é porque existe um propósito, e você deu a sua colaboração, foi amando a partir do momento que você soube que ele estava ali dentro de você. Então, o seu psiquismo já mandou para ele a mensagem: se você vier, o amor está te esperando, né? Então, por isso que quando a gente fala assim, a mulher vai dar a luz, ela vai dar a luz mesmo para o espírito que vem trilhar aqui nesses caminhos. Então, é só para aquela senhora lá colocou 3 tentativas e as outras pessoas também. Então, eu acho também muito mais válido, né, além do nosso consanguíneo, é o amor do coração, né? Então tem muitos exemplos aí, e esse caso realmente acontece, às vezes destrava, parece que a vida da pessoa e acaba tendo surpresas agradáveis no caminho. Com você, Eugénia. Quando chegou essa pergunta aqui, eu tenho 2 amigas que foi uma porteira, né? Tentou de todo jeito, uma amiga inclusive de infância, e nada, e depois que adotou, meu amigo, olha, se não parasse, meu amigo, ia fazer igual a Tavares com 7 filhos. Mas, minha amiga, eu queria lhe fazer uma pergunta agora de cunho pessoal. Onde é mais traumático, onde é psicologicamente mais traumático não ser mãe? Porque não ser mãe envolve o casal, não tem para onde. No planeta Terra, envolve o homem e a mulher.
é mais traumático para a mulher ou para o homem? Porque dos meus 7 filhos, certo, tem um que está tentando já há um bom tempo. E parece que a torneira dele não está muito boa, bem entendido. Ele já fez diversos testes e nada, certo? E eu já estou muito preocupado, porque ele já está com 30 anos e ele quer ser pai. Apesar de ele já ser pai, aquele pai adotivo que a menina veio já com a filha, minha neta, é uma das netas que eu tenho. E é mais traumático para o homem ou mais traumático para a mulher de uma forma geral, ou para aqueles que querem, não tem diferença nenhuma? É um trauma, como o Rodney falou, a cada tentativa, né, a pessoa ficava mais para baixo, quer dizer, eu não consigo dar essa luz, deve ser uma dor muito terrível. Você poderia nos ajudar nesse ponto, inclusive uma coisa pessoal nossa aqui da nossa residência, né? Eu, assim, essa é uma opinião, né, vendo tudo que acontece nesse sentido de querer tanto, de procurar, e essas frustrações, tanto para o homem quanto para a mulher. Porque hoje nós vivemos numa sociedade em que não podemos dizer assim que há uma diferença enorme, a não ser essa questão de gerar. Mas, às vezes, o homem quer tanto, e às vezes muito mais do que a mulher, ter um filho. É aquela coisa da dor, que nós não podemos dizer que a dor, o sofrimento dele é maior ou menor do que a da esposa. Porque cada um enfrenta, embora casal, mas cada um é único e enfrenta essa frustração de uma certa forma. Porque envolve os sentimentos íntimos. No caso que você citou, ele pode se sentir culpado de deles ter tantas tentativas, e aí, conforme os exames vão chegando, pode trazer para ele uma culpa, ou para ela, ou para os dois. E é muito difícil nós falarmos que essa dor e essa frustração é maior para um ou para outro, porque cada um pode estar preparado ou não de formas diferentes. E esse sonho pode ser muito maior para ele do que para ela, ou para ambos. Então, dizer eu não seria justa, e seria até leviana se eu dissesse, não, a frustração é maior para ela, porque é ela que vai gerar, ela que vai engravidar, ela que vai trazer ao mundo o filho, tão desejado. Mas tem todo o sentimento envolvido, ele está nesse processo, e para engravidar tem que ser os dois. Então, é uma questão muito íntima, né? Essa do sofrimento e da frustração, porque é de cada um aí falar que ele sofre mais ou menos, todos dois, de verdade, todos dois devem estar sofrendo, né? E o que nós podemos fazer como família, e devemos, é apoiar, e jamais pressionar, porque isso, como exemplo que o Rodney nos trouxe, essa cobrança prejudica muito o mental, o emocional daquele que está ali naquele processo, que está planejando e a coisa não acontece. E como família, nós temos mais que abraçar, pedir para relaxar, de repente dar um tempo. Quem sabe, às vezes, quando a gente não está pensando no assunto, não está nem imaginando que vamos, que vai ser agora ou depois, quando nós relaxamos, aí vem o momento que nós estamos, é o momento certo, o momento que nós estamos preparados para receber a notícia. Maravilha. Tem mais uma pergunta que chegou, é do Siqueira. Chega, Jesus, olha só, chegou agora. E minha resposta, Sérgio, que ele terminou, acho que não respondendo a pergunta do Sérgio. Deixa eu ver aqui, vamos voltar aqui. Ele está no segundo casamento, né? E aí? É isso mesmo, é por isso que ele botou. E minha resposta, que ele está no segundo casamento, né? Tem 4 filhos, deve ser 2 e 2 ou 3 em 1, e estão na faixa dos 40 anos. Adotar seria uma
boa solução nesse caso? Eles já têm filhos, né? Já. Os filhos de um são filhos do outro também. Porque, às vezes, as pessoas se unem e, como no caso dele, cada um já trouxe filhos de outros relacionamentos. Mas nós temos que pensar que estamos constituindo uma outra família e que esses filhos agora fazem parte daquela família original e desta família também, que no fundo e no final é uma única família. Porém, se querem tanto a adoção, como vocês mesmos colocaram, não tem mais a possibilidade de vir de outra forma, a adoção seria uma solução, né, para trazer essa criança e colocar como dos dois, né, no caso. Porque eu sei que tem muito dessa questão de nós querermos ali, né, é o meu filho, é o nosso filho. Embora a gente saiba que são todos nossos filhos, mas nós temos que lidar também e lembrar fraternalmente que temos essa questão cultural. E aí queremos muito, esse aqui é o nosso filho, né? Mas a adoção ou outras formas, né, de trazer para o convívio de vocês, você já tem 4, né? Mas querendo adotar, olha, o que eu posso dizer é que tem inúmeras crianças e jovens aguardando por um colo. E também inúmeros espíritos, podemos dizer assim, que foi o caso que o Rodney citou, que muitas vezes buscam naquele casal, naquela pessoa, porque nem sempre vem, né, que a maternidade também pode se dar sozinha. Eu digo assim, não necessariamente é só um casal que vai gerar filhos, mas a espiritualidade utiliza dos diversos meios para que os filhos cheguem até nós, ou para que nós busquemos, que nós caminhemos em direção aos filhos que aguardam por nós. Isso que eu ia comentar aqui agora, você falou muito bem, porque a espiritualidade lá, a equipe que acompanha esse ser que está encarnado aqui, como o Sérgio, por exemplo, está lá reunido e eu observando assim, puxa, ele superou a capacidade de gerar e está exercendo a mais importante, que é a capacidade de amar. E se cabe mais alguém, e ele tem as condições, é lógico, seja bem-vindo. Depois ainda é capaz de voltar na espiritualidade, que é o que vai ocorrer com todos nós, e ter a grande surpresa. Ó, aquele lá já era um filho seu. Tem todas essas surpresas, né? É muito maravilhoso. Maravilha. Leia aí, Rodney, tem essa pergunta aí do... Siqueira Barro dos Estados, João Pessoa, né, na Paraíba. Minha mãe teve 15 filhos, minhas irmãs e eu, em torno de 3 a 4 filhos. Nossos netos e netas, só gato ou cachorros. Como explica isso? Obrigado, Esqui. Abriu o microfone, Ideogério. Eu ri da forma como ela colocou, né? Porque realmente hoje nós vemos que várias pessoas, pela situação, muitas vezes pensa-se muito hoje na questão financeira, econômica, como que eu vou trazer um filho? Outras vezes pela escolha que a pessoa faz aqui mesmo, né? Eu não quero casar, ou eu não quero ter filhos, porque não necessariamente nós precisamos estar casados para adotar, para ter um filho. Eles chegam até nós de todas as formas. E pode ser uma escolha dos seus netos, e pode ser também que esteja na programação deles pela vida que teriam aqui. Como nós falamos, são várias as causas de nós estarmos aqui vivenciando ou não a maternidade. Dizer exatamente é por isso ou por aquilo, nós não podemos dizer, né? Não podemos afirmar. Mas lembremos sempre
que tem a questão da escolha, do livre-arbítrio. E muitas vezes, atualmente, o que nós percebemos é que as pessoas estão mais buscando viver sozinhas, né, e adotando gatos e cachorros, como você falou, né? É uma forma de cuidar dos animais, mas a responsabilidade de cada um é de cada um, e só pertence a ela e a Deus. Muito bem. Enquanto você falava, chegou mais uma pergunta. Como nós estamos aí há 4 minutinhos, então acho que tem tempo da gente responder tranquilamente. Leia aí, por favor. O trabalho voluntário em diversos setores do campo do bem, centros, igrejas, templos, pode ser a solução dos casais sem a possibilidade de terem filhos, trabalhar com os filhos alheios? Ana Cristina, só não falou de qual cidade aí, tá bom, Ana Cristina? Um abraço, obrigado pela colaboração. Mas olha, se for a Ana Cristina que a gente conhece, é aqui da Candelária, certo? É que aqui não deu, é porque aqui são só 200 caracteres, mas tem aqui, no WhatsApp tem, é porque não vai só 200 caracteres, mas é aqui da Candelária, aqui de Natal. Com certeza, Ana Cristina, um trabalho belíssimo e uma forma, uma maneira de exercermos essa missão, cuidando daqueles que estão nas diversas instituições. Então, quando nós nos voluntariamos, nós nos tornamos mães de inúmeras crianças, de inúmeros jovens, infindáveis vovôs e vovós, como carinhosamente chamamos, escolas especiais. São várias instituições, aquelas que se dedicam à evangelização das crianças, por exemplo, é uma forma de exercitar a maternidade. Aqueles que acolhem os que chegam nas casas, o atendimento, a continuidade do atendimento fraterno, é uma forma de você exercitar o amor, a maternidade. Então, esse caminho é um caminho muito bonito e nos possibilita ser mãe de 10, 15, 20, coisa que talvez, biologicamente, nós não teríamos a possibilidade, não é verdade? Perfeito, Eugério. Inclusive, eu vou falar bem rapidinho essa questão, né, que eu conheço casais que tem como filho um animal, um gato, um cachorro, né? Então, a gente, às vezes, ouve, assim, das outras pessoas que veem essa situação e há um pré-julgamento, né? Eu considero, assim, na minha humilde opinião, que a pessoa, nessa parte psicológica, ela ainda está numa fase de treinamento amoroso, né? Então, ela consegue, por enquanto, neste momento, é o que ela consegue externar, é o amor pelo animal doméstico, né, seja qualquer outra situação. Então, eu não tenho condições de fazer um pré-julgamento fazendo a comparação com uma criança. É lógico que a criança, né, é o foco nosso número 1, né, a adoção de uma criança, de abrigar uma criança ou gerar um filho, né, mas se não dá, tem toda essa questão. Se não tem como adotar, utilize dessas outras formas, porque as pessoas que também têm esse comportamento de ter um animal doméstico como um filho, eu vejo que elas são excelentes tios, excelentes tias, então eles têm esse relacionamento, só que psicologicamente, por enquanto, é o que ela consegue fazer no momento, é amar um animal doméstico mais forte. Então está em processo de treinamento. Belíssimo treinamento, não posso dizer que não seja, né? Posso não concordar, igual a Voltaire, mas é um belíssimo treinamento. Nós temos aqui 4 gatinhos fantásticos, maravilhosos, apesar de eu ter 7 filhos, 6 netos, então... Mas eu tenho um casal amigo, a doutora Alcinete e o doutor Sérgio, nossa filha, que é espírita e é evangelizadora, ela trabalha numa ONG de adoção, né, o Acalanto. E eles adotaram já 4 crianças, né? Inclusive, os 2 do meio são irmãos, queriam ser separados. Foi uma batalha muito grande e hoje formam uma família belíssima, linda, divina e maravilhosa. E a coordenadora,
a Regiane Bruno, ela diz assim, eu vou adotar alguém para adotar uma criança, né? E ela lembra que, inclusive, o filho carnal também pode ou não ser adotado, né? Porque a gente pode muitas vezes ter um filho carnal e não adotar esse filho, como ocorre aí muitas e muitas vezes, certo? Meu amigo, mas me diga uma coisa, como é que está a nossa TV Paraná, Rádio TV Paraná? Hoje tem programação, é amanhã? Eu quero saber, porque eu quero acompanhar, cara. Não me deixa em fora, não. Ah, sim. Nós estamos voltando com a nossa programação aos poucos, né? Que a gente está trabalhando justamente. A Hilde é uma bela companheira, sempre no programa Consolar, na segunda-feira às 22 horas e na quarta-feira também 22 horas, com o Dineu de Paula, a doutora Marlene Venância, psicóloga, né? A gente sempre tem esse programa. Nesse período de pandemia, a gente está trazendo alguns temas, né? A gente falou sobre o casamento e vamos ter outros temas para conversar sobre diversas questões que as pessoas têm essa questão de buscar algumas informações, né? E o Brilhe Vossa Luz, das 8 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, com a nossa colega Jeane Vasconcelos, né? Então, de manhã cedo já é o programa que dá aquele start já cedo, com reflexões sobre o Evangelho, para que você tenha um excelente dia. Então, a gente tem, durante toda a programação, diversas palestras, né, com os nossos palestrantes conhecidos, a parte de palestras com área de saúde. Então, é uma programação bem diversificada. E transmissões ao vivo de Manaus, né, que a gente tem na quinta-feira, às 21 horas, na Morada Cristã, e também no domingo, o Evangelho, a partir das 21 horas também. É lógico que lá em Manaus é uma hora a menos, e também temos às 19 horas, direto de Sergipe, né, do Grupo Irmão Fego, também faz a transmissão de palestras. Então, a Rádio Espírita ela vai abrindo aqui o espaço para que as casas espíritas também consigam fazer suas transmissões, e é muito importante isso, sabe, para que a gente faça esse trabalho de propagar o bem para todo cantinho do universo aqui, né? Então, onde tiver uma pessoa com celular que tenha conexão, e o importante é isso, ressaltar que a Estação da Luz, esta emissora, também faz parte da rede mundial de emissoras espíritas. Então, a gente sempre tem essas parcerias de transmissões simultâneas, e quando é algo muito relevante, a gente forma a rede, transmite, e assim a gente consegue atingir o maior número de pessoas possíveis, porque o nosso foco é justamente isso, é a comunicação a serviço do bem, e a resposta do público é muito grande, porque está todo mundo procurando conteúdo edificante. Por isso que está tendo quedas aí de audiência em TV, porque está todo mundo buscando conteúdo realmente edificante. É isso aí, Tavares. E falar em TV, não está muito edificante, a nossa televisão já foi bem melhor, meu amigo. Perdido no espaço, era um negócio fantástico, né, na nossa época. Mas me diga uma coisa, você falou, e eu queria ir no Missionários da Luz. Quando eu for aí em Curitiba, como é que eu faço para chegar a essa casa? Eu ouvi falar que tem uma casa. É verdade mesmo, seu Rodney? É verdade ou o pessoal está inventando? Que tem aí a Casa Espírita Missionários da Luz, como é que eu faço para chegar, quais são os dias de atividade, para eu programar que é a viagem para ir no dia que esteja lá uma reunião, né, dona menina? A Casa Espírita Missionários da Luz fica na rua Nicarágua, número 978, no bairro do Bacaxeri. Faz parte da União Regional Espírita Norte, é uma casa federada, e no momento nós estamos, como as demais casas aqui em Curitiba, trabalhando de forma virtual. Nós temos vários grupos de estudos, todos eles acontecendo pelo Google Meet, e temos atendimento fraterno, que acontece pelo WhatsApp e por telefone, e também as palestras. Toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos palestras virtuais que acontecem pelo canal YouTube da CEMIL e pelo Facebook da Casa Espírita Missionários da Luz, CEMIL. E as demais atividades, nós estamos também angariando alimentos não perecíveis, porque temos algumas famílias cadastradas, e através da colaboração de todos que ali chegam, nós conseguimos atender
em média 40 a 42 famílias por mês. E aí fazemos um plantão aos sábados, das 10 às 13, e às terças, de 14 às 17, com poucas pessoas, mas todas devidamente equipadas para receber, respeitando as autoridades sanitárias, os decretos, e para receber de forma ali cumprindo todas essas, de forma saudável, né, digamos assim, preventiva, aqueles que chegam, né? Tá ali álcool gel, luva, máscara, para receber as doações. É assim que estamos trabalhando por enquanto. Muito bem, senhor. Olha quem veio agradecer a nossa irmã. Veja aí quem foi. Wilson José da Hora, Recife, Pernambuco, um abraço. Sempre presente, né? Marlene Pisoni Teixeira, obrigado pela... Quem mais? A Edelgéria já deixou seu comentário, né, Edelgéria? A Dora Rocha. Um abraço, Dora. Olha quem apareceu aqui, a Juliana Borer. Um abraço para ela e também para a Agatha Monteiro. Todo esse pessoal e mais alguns que agradecem penhoradamente esses esclarecimentos, porque o tema é muito interessante, porque a maternidade, eu gostei muito da sua fala, Rony, quando você diz a mulher da luz, realmente, o espírito reencarnante feminino, nessa polaridade, ele tem essa condição de dar luz para uma vida nova. É algo fantástico, lindo, divino e maravilhoso. E eu adorei o quadrinho que vocês fizeram. Olha, eu fiquei apaixonado, porque, olha, se eu pudesse, eu tinha tido mais menino. Eu parei no sétimo, né? Mas eu sou apaixonado por criança. Eu devo ter feito, meu amigo, alguma coisa, porque, olha, olha só que quadro bonito que você pensou aí pra gente, ó. Que é o cartaz de divulgação muito belo, muito bonito. Meus amigos, eu vou convidar vocês, que tudo que é bom, muito bom, termina rápido, para fazer a prece de encerramento e de agradecimento. Eu só queria dizer que a partir das 23 horas, nós teremos com a nossa irmã Silvia Almeida, direto do Rio de Janeiro, o programa Espírito Evangelho por Emmanuel, ao ar, sempre às 23 horas aqui na Web Rádio, além da nossa programação matutina das 8 horas da manhã, programação também à tarde e à noite, certo? Nós temos esse final de noite com o Evangelho de Jesus e hoje com a nossa querida Silvia Almeida, lá do Rio de Janeiro. Mas quem é que vai fazer a prece? Tavares, como todo bom cavalheiro, vai deixar aí o Deogéria fazer. Geralmente ela faz as nossas orações no final do programa também, tá? Então será um privilégio para a gente que você faça no programa Estação da Luz. Maravilha, adorei o seu cavalheirismo, meu amigo. Eu sempre notei que você tinha era um bom cavaleiro. Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigada pela companhia de todos vocês e principalmente pela oportunidade que nos foi dada. De coração, convidamos todos que aqui estão e aqueles que se achegarão nos próximos dias, nos próximos meses, para juntos, reunidos e unidos em nome de Jesus, que possamos agradecer pela oportunidade divina deste dia maravilhoso. Que as bênçãos e que o manto de amor da Mãe de todas as mães nos envolva, aquecendo as nossas almas e os nossos corações. Que de todas as maneiras possíveis sejamos aquelas dispostas a exercer a maternidade, seja com os nossos filhos, seja com os nossos pais, com os nossos amigos ou com o inimigo, com aqueles que conhecemos ou com os inúmeros desconhecidos. Que o amor que buscamos,
que o amor que nos foi ensinado de uma forma magnífica pelo nosso Mestre Jesus, que possamos exercitá-lo no nosso dia a dia. Que sejamos as mães das irmãs, das tias, dos tios, dos pais, do vizinho, onde quer que haja um de nós, que sejamos nós a dar o primeiro passo na lei do amor. Que Jesus ilumine e guie a cada um de nós. Que Ele permaneça no comando desta imensa nau e que nós façamos a nossa parte por intermédio das nossas preces, dos nossos pensamentos positivos, das nossas ações, construindo e auxiliando a equipe espiritual nesta belíssima transformação do nosso planeta. Hoje rogamos a todos os nossos irmãos que se encontram em desespero, e em especial irradiamos para os nossos irmãos em Manaus. Mas, Senhor, onde quer que haja um de nós, encarnado ou desencarnado, que possas Tu estar presente. Seja conosco, abençoando os nossos lares, os nossos trabalhos, todos os lugares por onde pisarmos. Abençoando a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Olha, e o programa foi tão bom, tão bom. Muito obrigado, meu amigo Rodney, mais uma vez. Sexta-feira nós estamos de volta aí com a arte, né? Que é coisa também que eu gosto muito. Tem a filha é artista, tem uma filha artista. Então, olha, mulher, espírita, médio e artista. Pense numa pessoazinha maravilhosa, né? Nossa filha Heloísa. Então é por isso que eu gosto de fazer parte de um grupo artístico aqui de Natal. Mas o programa foi tão bom que eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado, minha irmã. Vamos ver se a gente volta mais outra vez, Rony. Que eu quero aqui colocar. Ela veio. Você foi falar nela e ela veio para lhe agradecer. Muito obrigado. Uma boa noite, meu amigo Rony. E a gente volta com a nossa programação. E o agradecimento a uma pessoa muito especial que vai fazer para todos nós. Ave Maria.
Boa noite, meus amigos. Muito obrigado. Sigam sempre em paz. Voltamos com a nossa programação normal. Teremos agora 5 minutos de melodias espíritas aqui na nossa web rádio. Muito obrigado, meu amigo. Sucesso e paz. Voltamos às 23 horas com o Evangelho com Emmanuel. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, um renascer, morrer não é o fim. E o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir.